Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma entrevista dessa série que estamos fazendo com candidatos ao Senado e candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo. Normalmente a série era segunda-feira, entrevista com candidatos ao governo. Já tivemos aqui a entrevista com o Carlos Manato, candidato ao governo do Estado, e na quinta-feira ao Senado. Mas essa segunda-feira, excepcionalmente, nós vamos entrevistar um candidato ao Senado, que é o candidato Mauro Ribeiro, ele que é do PCB, porque houve um encontro hoje dos candidatos ao governo em outra atividade, então nenhum deles poderia comparecer. Nós tivemos aí a flexibilização dos próprios candidatos que aceitaram essa mudança. Então, Mauro Ribeiro está aqui hoje junto conosco, também junto conosco. Muito obrigado pela presença, candidato. Obrigado, e aqui junto conosco também o Wilker Carvalho, ele que é o jornalista convidado hoje para participar junto conosco. E a gente já vai começar dentro das regras, dando 2 minutos para que o candidato possa apresentar-se para os telespectadores da TV Guarapari. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Wilker. Eu queria dar boa noite a todos os telespectadores da TV Guarapari, ao cidadão do Estado do Espírito Santo. Eu estou me apresentando aqui, sou servidor público há 30 anos, lido na luta das sociais, né, dos movimentos sociais. Sou morador da periferia de Vitória, sou morador do Morro do Pinto, lá em Santo Antônio. Conheço bem a realidade do povo pobre e humilde da periferia. Também sei o quanto é difícil para quem trabalha no campo e trabalha com agricultura familiar, os custos disso para a produção e trazer o alimento para os grandes centros das cidades. E, nesse aspecto, eu gostaria de me colocar à disposição do cidadão capixaba para defender a classe trabalhadora desse país, para defender os direitos dos trabalhadores do Brasil e defender os direitos dos trabalhadores do Estado do Espírito Santo, os capixabas. Porque, infelizmente, a representação nossa tem sido muito pífia e tem sido muito irrisória e tem votado geralmente contra os interesses dos trabalhadores. O Partido Comunista Brasileiro tem como proposta a organização do poder popular e a gente sabe que o mandato de um senador comunista é um mandato que vai representar exclusivamente a classe trabalhadora. Por isso eu falo que pelo voto talvez você não consiga, mas eu peço que você pode ser o senhor do seu destino, desde o momento que você se organize no movimento popular e você passa daí em diante fazer a diferença na organização do trabalhador e indo para as ruas, porque político tem medo de povo na rua. Então, organizando que você vai mudar a sua vida e o seu país. Pois bem, nós temos para cada pergunta 2 minutos de resposta e agora é a vez de nós abrirmos uma pergunta que foi feita pela produção da TV Guarapari, foram colocados no envelope na data do encontro aqui, e uma dessas perguntas está aqui para o senhor escolher. Nós vamos abrir o envelope e fazer perguntas, são perguntas sobre vários temas selecionados pela nossa equipe, para que o senhor possa responder e apresentar a sua opinião. É sobre saúde a pergunta. Com mais de 120 mil habitantes, Guarapari sofre por não ter um hospital público de baixa e média complexidade. O prefeito atual, Edson Magalhães, insiste em construir um hospital municipal que, como se sabe, não tem como ser mantido só com recursos municipais. Se o hospital for realmente concluído, o senhor assumiria a manutenção ou parte da manutenção desse hospital ou deixaria o problema para o município resolver? O que nós entendemos é o seguinte, né? Apesar de nós estamos concorrendo ao mandato ao Senado e é uma atribuição do Executivo, mas eu penso o seguinte, que acho que o município de Guarapari, assim como qualquer município do Brasil, ele tem como... o que nós defendemos é o seguinte, é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem que ser universalizado, o Sistema Único de Saúde tem que ser instrumentalizado e ter maior financiamento. O que acontece é que, desde quando foi aprovada no Congresso, a emenda constitucional 95, que reduziu os gastos da saúde, nós sabemos que daqui por diante o que vai ter é um processo de desmonte. A população já sente na rua, já sabe o que vem acontecendo, que as filas nos postos de saúde, a ausência de medicação e principalmente aumento de pessoas nos corredores, assim como aquelas que têm morrido também à espera de atendimento. Então, se vamos exercer um mandato de senador, nós vamos fazer um mandato para praticamente garantir que o Sistema Único de Saúde seja forte e funcione efetivamente. Porque da forma que
está acontecendo no Brasil. E com a emenda constitucional que nós vamos lutar para revogar, nós entendemos que esse processo pode ser revertido. E o que nós temos a oferecer nisso aí? É uma luta e uma discussão com toda a sociedade a respeito do fim da PEC, que foi intitulada como a PEC do fim do mundo, né? Pois bem, muito obrigado. Agora é a vez de a gente fazer uma pergunta através do jornalista convidado, Wilker Carvalho, ele que é do Portal 27, aqui em Guarapari, portal que é parceiro junto conosco na TV Guarapari, nessa série de entrevistas. Wilker, é sua vez. Boa noite, Ricardo. Boa noite, candidato. O senhor é de um partido de esquerda, né? Sim. PCB, é um partido histórico, estávamos conversando antes, tem quase 100 anos, né? De fundação, refundação e todo um histórico. Nós temos hoje um dos principais, vou dizer assim, né? Líder da esquerda preso, tentando disputar uma eleição. Como é que é para o senhor, que é de um partido também de esquerda, como é que é para a esquerda hoje, né? O senhor está na sua segunda eleição, ele disputou em 2014, como é que é para a esquerda hoje se apresentar para a população e pedir o seu voto, pedir o voto, vendo que nós tivemos aí quase 13 anos, né, de esquerda efetivamente no poder no Brasil, como é que é para conquistar o eleitor, conseguir um voto, vendo que as lideranças de esquerda fizeram um trabalho que estão numa situação hoje bem complexa, complicada, né, na realidade do Brasil. Hoje nós vemos a ascensão da direita, vamos dizer assim, sim, e a esquerda com dificuldade. Como é que é conseguir o voto hoje do eleitor sendo de um partido comunista, um partido de esquerda? O que nós temos assim de clareza é o seguinte. Primeiro que o Brasil sofreu um golpe institucional e jurídico e que gerou a queda da presidente Dilma. E a gente observa também que o processo de prisão do ex-presidente Lula é um processo seletivo, porque a cúpula dos partidos como MDB, PSDB, essas estão blindadas, essas ninguém ainda foi preso. Então, a gente observa que há um processo de golpe que ainda se perdura durante esse processo eleitoral. Pois, no entanto, nós do Partido Comunista Brasileiro, assim como do PSOL, que está coligado com a gente, nós temos essa convicção que o nosso papel é muito diferente do que o papel que o Partido dos Trabalhadores fez nos últimos anos. Nós não temos conciliação de classe, nós não queremos mediação com a burguesia nacional. Nós simplesmente precisamos garantir e defender o direito dos trabalhadores brasileiros. Isso é inegociável. Nenhum direito a menos pode estar na pauta do Congresso daqui por diante, porque se tem quem defenda os trabalhadores, nós estamos nos colocando à disposição, porque não dá para estar representado por grupos empresariais, para o grupo de ruralistas, e, enquanto isso, eles engordam os bolsos dos banqueiros brasileiros, e o trabalhador tem que pagar pela conta da crise. Infelizmente, isso está praticamente em todo o Brasil, porque você vê o aumento da população de rua, aumento de pessoas desempregadas. Isso, infelizmente, é a realidade que está posta pelos nossos deputados que estão hoje e nossos senadores que estão hoje no Congresso. E mostra o nível de representação que nós temos para a defesa da classe trabalhadora, quem produz a riqueza desse país. Pois bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com o segundo bloco, com outras perguntas para o candidato que está aqui hoje junto conosco, candidato ao Senado, Mauro Ribeiro. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com a série de entrevistas hoje, conversando com o candidato do PCB ao Senado, Mauro Ribeiro. A gente quer agradecer especialmente a Armazém das Montanhas, Guaramáquinas e Reveste Casa e Construção pelo patrocínio a essa série de entrevistas. Lembrando que na quinta-feira, próxima quinta-feira, nós teremos aqui dois candidatos ao Senado, Helder Carnielli, que é do PTB, e também Ulisses Pincelli, do Novo. O Helder vem às 22h e o Ulisses às 22h30. E continuando com as entrevistas, com as perguntas de hoje, nós vamos agora sortear um envelope que foi enviado por outros candidatos, né? Essas perguntas são dos candidatos para Mauro Ribeiro. Dois candidatos não apresentaram pergunta, por isso mesmo tem envelope a menos aqui. Os candidatos que não enviaram perguntas foram justamente o Ricardo Ferraço
e o Magno Malta. Mas aí o senhor pode escolher uma das perguntas que aqui estão. Isso, vamos... Essa pergunta é minha mesmo. Então... Não, essa é a pergunta para Mauro Ribeiro. Vamos lá. Perfeito. Aí vamos ver aqui o que os outros candidatos, esse candidato especificamente, perguntou para o senhor. Bom, então a pergunta é do Marcos Duval, do PPS, para Mauro Ribeiro. Ele pergunta para o senhor, acho que a pergunta é muito fácil, quais são as funções do senador? Acho que ele quis fazer uma pegadinha aí, né? É verdade, né? Ó, o senador tem que cuidar dos interesses maiores da nação, né? Principalmente no que tange ao processo de fiscalização do executivo e homologar as decisões que vêm do Congresso. O senador também cumpre esse papel mais forte, que é o papel social de estar junto com a população. Infelizmente, há um distanciamento. O Senado hoje virou uma casta, né? Nós vemos ali como um grupo de deuses, né? 80 deuses que estão distantes da população brasileira. O que precisa é uma aproximação do poder executivo, do poder legislativo, com os demais cidadãos brasileiros, né? Porque não pode ficar resumido somente ao período eleitoral. Pois bem, o senhor tem 2 minutos, mas já está bastante... Não, mas para o entendimento do eleitor, acho que ele precisa saber que o Senado, além da aprovação de todo o processo de legislação e tal, mas ele tem que saber também que, se não houver fiscalização do executivo, a gente não tem como controlar os custos, os gastos, né? Fora a aprovação de leis e emendas constitucionais que diretamente ou indiretamente interferem na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu penso, e tenho até como proposta, que o Brasil deveria ter um sistema unicameral, onde deveria deixar de existir o Senado. E eu posso até defender isso no meu mandato, porque a extinção do Senado e termos só o Congresso. Porque não há necessidade. É um gasto para a nação. O legislativo hoje é um peso muito grande para a nação. Principalmente o Senado, que tem um orçamento de quase 4 bilhões ano, né? Isso equivale a R$14 de cada cidadão brasileiro, porque tem que desembolsar para manter uma estrutura daquela. Pois bem, agora é a vez do jornalista convidado Wilker Carvalho, que é do Portal 27, apresentar mais uma pergunta para o convidado de hoje. Nessa linha, candidato, que o senhor falou aí sobre a proposta, né? O senhor já defendeu uma proposta aí, está interessante. Parabenizar o Ricardo, a TV Guarapari também, por trazer os senadores aqui. Acho que é importante esse tipo de debate. A gente vê os senadores só de 4 em 4 anos, depois eles somem e voltam nos outros 4 anos. Mas é importante esse debate antes, pré-debate. Que tipo de proposta que o senhor vai levar para Brasília, vamos dizer assim? Né? Porque nós vemos o Senado, o senhor falou que pode ser extinto, né? Deixa só o Congresso lá, a Câmara dos Deputados. Mas nós sabemos que o Senado tem um poder muito grande. Nós tivemos aí episódios do STF, tentou prender um senador e não conseguiu. Né? Eles têm um poder muito grande. Então, que tipo de proposta para aproximar o Senado da população? Nós tínhamos aí foro privilegiado, nós temos uma série de coisas que os senadores e deputados têm. O que o senhor leva de proposta e o que o senhor traz para o eleitor que está assistindo a TV Guarapari aqui como senador? Olha, primeira coisa, né? A população precisa entender que nessa eleição ele está elegendo 2 senadores para representar o Estado do Espírito Santo. Uma coisa o Espírito Santo hoje repassa muita verba para a União. E a gente tem visto muito poucas obras sendo retornadas para o povo capixaba. Isso mostra o nível de representação que nós temos. Os senadores que estão lá são muito fracos. E para assuntos que envolvem maldade à população, eles são bons. Então, por exemplo, quando se fala em que tipo de proposta, uma é a extinção do Senado, porque, como eu falei, essas aberrações de peitar o Supremo Tribunal Federal, de passar por cima da Constituição Federal, isso não pode ser privilégio de senador, nem de deputado, nem de presidente, nem de ninguém. As leis desse país têm que ser cumpridas por todos, porque quando um pobre é preso, ele é enquadrado em todos os rigores da lei. No entanto, quando é preso alguém rico, não tem. E um político, então, pelo fórum privilegiado, ele continua gozando de todos os benefícios que ele tem junto ao seu mandato. E fora
aqueles que ainda conseguem, ainda uma tornezeleira e vai para casa tomar seu vinho, comer seu caviar, usufruir do bom e do melhor, enquanto a maior parte da população carcerária são pessoas pobres e negras que estão presas. Como proposta, eu acho que uma das propostas nossas é essa distinção do Senado, mas também eu tenho como proposta, eu acho que a população brasileira tem que entender, que os privilégios, as verbas de gabinete, essas coisas têm que ser reduzidas. O político ele tem que ter um único só mandato, porque ele tem que voltar a ser um cidadão comum no dia seguinte do término do seu mandato e sentir na pele o que ele fez durante os seus 4 anos ou 8 anos de mandato. Pois bem, agora nós vamos a perguntas das entidades parceiras aqui de Guarapari, que apresentaram perguntas para o candidato Mauro Ribeiro, do PCB. Vamos lá. Vamos lá então, mais uma pergunta. Lembrando que essa série de entrevistas já está acontecendo sempre às segundas e quintas-feiras, às 22 horas, aqui na TV Guarapari. Bom, essa pergunta foi feita pela CDL de Guarapari, que representa o comércio local. Quais projetos poderia apresentar para facilitar e otimizar o crescimento das micro e pequenas empresas no estado do Espírito Santo e no Brasil, dado a dificuldade e tempo desde a criação, captação de recursos, dentre outras dificuldades encontradas, a maioria de natureza burocrática? Sim. O que ocorre é o seguinte: uma das demandas que está na pauta do Congresso Nacional é uma reforma tributária. E quando a gente fala em reforma tributária, a primeira coisa que tem que se pensar é que isso tem que ser uma reforma regressiva. Hoje, quem paga a maior parte da conta do país é o trabalhador e o pequeno comerciante. As grandes fortunas, as grandes empresas, elas não são taxadas. Hoje você compra o seu automóvel, mas quem compra um iate, quem compra um helicóptero não é taxado. Então, existe uma diferença muito grande. Então, precisamos rever essa questão da reforma tributária. E outra situação que é pior ainda, porque eu falo que não precisa de incentivo direto, precisa de justiça. O que acontece? Quando a gente fala em reforma tributária, a gente vê que existe uma guerra fiscal entre os estados. Estados dando isenções altíssimas, que isso é renúncia de dinheiro público, e praticamente o cara implanta uma empresa, fica lá enquanto tem um benefício, depois vai embora. Enquanto o comerciante, aquele trabalhador do dia a dia ali, ele tem que pagar o imposto integralmente todos os dias. Então, acho que quando se tem justiça, você pode até diminuir a carga tributária de cima do pequeno comerciante. Agora, da forma que está, só poucos usufruem dos benefícios fiscais, ninguém ganha. Todo mundo perde, principalmente o trabalhador. Não gera emprego, não faz movimentar o comércio. Outra coisa também é o sistema de mobilidade urbana. Tem que ser eficaz, porque se não tiver uma mobilidade urbana eficaz, também não movimenta a cidade, o trabalhador não se desloca, não consome. Então, essa é uma realidade que está posta. E a gente vai combater isso com uma reforma tributária, sendo mais justa, e acabando com essa farra de renúncia fiscal e benefícios para grandes empresas se instalarem. Pois bem, nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já com o último bloco com perguntas da produção, do jornalista convidado e também de um tempo para considerações finais. A gente vai rapidinho e volta. Estamos de volta para o último bloco dessa série de entrevistas. Hoje nós estamos conversando com Mauro Ribeiro, que é candidato ao Senado pelo PCB. E a gente quer lembrar que a TV Brasil, e nós estamos junto nessa com a TV Brasil, estamos apresentando entrevistas com os candidatos à presidência da República. Amanhã será a vez de Guilherme Boulos, do PSOL. A entrevista começa às 21h15. Bom, nesse último bloco, nós temos mais uma pergunta da produção para o candidato. Só pode escolher mais um envelope aqui, por favor. Esse aí ficou mais na mão. E nesse bloco nós teremos mais uma pergunta também do jornalista convidado, Wilker Carvalho, que é do Portal 27. E a pergunta é a seguinte.
A Eco 101 ganhou a licitação para duplicar o trecho da BR-101 que corta o Espírito Santo. Construiu as praças de pedágio e não duplicou praticamente nada da rodovia. Os motoristas continuam morrendo na estrada. Agora, algumas obras estão acontecendo em alguns trechos com atraso de 4 anos. O senhor pretende fazer para que a concessionária cumpra com o que ficou acordado com a União no ato da concessão desse serviço? Porque a gente viu isso aqui, Guarapari sofre, porque gente morrendo aqui nas portas da BR-101. Vimos uma mobilização, quando morre alguém é uma mobilização de político. Né? Depois some. Senado, muita força. Foi feita essa licitação, foi entregue a essa concessionária e o que nós vimos aí, construíram as praças de pedágio e a estrada está andando aí a passo de tartaruga. O papel, como eu falei, o papel do senador da República também é fiscalizar. E como fiscalizador ele tem que ir atrás dessas informações, levantar documentos e denunciar no caso, denunciar a Procuradoria da República e também ao Tribunal de Contas da União, porque esses valores são valores que são concessões públicas e toda concessão pública tem um contrato que, se a empresa não cumprir, ela tem que ser revogada. Então, se tem um contrato, isso mostra, mais uma vez, eu volto a enfatizar, o quanto nós estamos mal representados, porque os nossos senadores, nossos deputados deveriam estar fiscalizando esses processos que são pertinentes à atuação da União aqui no Estado. E eles são os fiscais das obras da União, os fiscais dos projetos da União, os fiscais dos recursos públicos. Então, se estamos perdendo vida, é sinal que alguma coisa está muito errada e tem que ser tomado medidas urgentes. Não se pode deixar uma situação dessa, principalmente onde envolve dinheiro público, que uma empresa está arrecadando em cima de uma obra pública que foi construída com erário e ela assumiu obrigações que ela não está cumprindo. Então, o senador, o deputado federal, ele tem que ser proativo na fiscalização desses contratos. Pois bem, o Wilker Carvalho está aqui junto conosco, do Portal 27, e tem mais uma oportunidade de pergunta para o candidato. Candidato, nós estamos vivendo uma situação, vamos falar de segurança. Rio de Janeiro está com uma intervenção federal, eles descem nas ruas, mesmo assim a situação não está sendo contida, vamos dizer assim, resolvida. Policiais, já foram mais de quase 70 policiais militares mortos no Rio de Janeiro. Nós estamos com a situação em Roraima, na divisa com a Venezuela, de agressões com venezuelanos, ou seja, segurança internacional e segurança pública no Brasil. O Espírito Santo viveu uma greve no ano passado, séria, né? Qual é a proposta sua junto ao Senado, em Brasília, para resolver questões de segurança pública? O governo criou até o Ministério da Segurança Pública para resolver questões de segurança pública. Nós estamos tendo em Guarapari, por exemplo, assaltos e arrombamentos, à torta e à direito. Qual é a proposta do Senado em Brasília para a segurança pública? O aumento da violência ele já é fruto de uma situação de crise que nós vivemos, principalmente da crise do trabalho. Se você tem pouco emprego, se você tem pouco dinheiro circulando na mão do trabalhador, obviamente essas situações se agravam porque ninguém vive de fome nem de barriga vazia. Por outro lado também, as políticas que teriam que ser políticas implementadas para a segurança pública, no nosso programa, para o Senado, né, que nas suas propostas, elas são voltadas ao fim da polícia militar, à unificação das polícias e no converter a polícia numa polícia humanitária, onde ela possa cumprir os 3 ciclos da segurança, né, que é desde a investigação, a repressão, né, e a conclusão do inquérito entregue à justiça para tomar os devidos fins. E também em relação à questão da segurança, que a justiça seja feita em todas as esferas. Porque não adianta hoje, como está posto no Brasil, que o Brasil é o 2º país onde tem a maior população carcerária. E você olha assim, a grande maioria está presa por pequenas quantidades de droga e a grande maioria é pobre e negros dentro dos presídios brasileiros.
mostra que isso tem uma relação não só desigual em relação à questão social, mas também uma questão desigual em relação à questão da raça. Quando nós falamos de racismo, o Brasil não foge à regra. O racismo do Brasil está implícito e está posto. Em relação a relações internacionais com refugiados, o Brasil, sim, tem território e tem que acolher o refugiado. Acolher e dar o pleno direito para ele, porque nós somos um país de ordem continental e eu acho que tem que estar aberto para essas situações, não adianta, porque o brasileiro também, quando está nas suas dificuldades, ele se refugia também, vai embora para outras situações, né? Então, acho que o Brasil também não pode ter restrição a isso, nós não podemos ser xenofóbicos com venezuelanos, com argentinos, com ninguém, nós temos que simplesmente acolher, porque nós somos um país e essa é a vocação do Brasil de ser um país acolhedor. Pois bem, nós vamos chegando ao final da nossa entrevista, mas nós temos mais 2 minutos para que o candidato Mauro Ribeiro, que é do PCB, possa fazer suas considerações finais. Olha, eu estou numa coligação chamada Frente de Esquerda Socialista. Essa frente de esquerda é com PSOL e PCB. A partir dessa frente, nós estamos assim discutindo um programa que é para a classe trabalhadora. É um programa que possa, de fato, libertar o trabalhador da escravidão que hoje vive em função das políticas que vêm sendo aplicadas. Praticamente é um país que é governado por uma minoria de banqueiros e a classe dominante, e a grande massa hoje que faz mover a riqueza, o trabalhador brasileiro, hoje está subjugado a pequenos empregos, subempregos, fora do mercado do trabalho, muita gente desempregada e alguns em situações de desalento, já como população de rua, morando em situações mais precárias. Então, nosso programa de governo, tanto do André Moreira, governador pelo PSOL, como as 2 candidaturas ao Senado, a minha, Mauro Ribeiro, que é o número 211, e Dalil Catrini, que é o número 500, estão postas para defender a classe trabalhadora nesse momento. E a gente, com certeza, vai desempenhar esse papel com o máximo de rigor possível, porque nós somos trabalhadores. Eu sou servidor público do Estado, a Lil é professora, também servidora pública, e nós estamos aqui na defesa do trabalhador. Não queremos mediação com o grande capital, e sim com a classe trabalhadora. Pois bem, nós vamos chegando ao final de mais um programa da série de entrevistas. Queria agradecer ao candidato Mauro Ribeiro, ele que é candidato ao Senado pelo PCB, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Queria agradecer também ao Wilcler Carvalho, que é do Portal 27, e agradecer a você que acompanhou a nossa entrevista, lembrando que na quinta-feira nós teremos mais uma entrevista, dessa vez com 2 candidatos ao Senado, Helder Carnielli, do PTB, e Ulisses Pincelli, do Novo. Então, quinta-feira, nós estamos de volta aqui às 22 horas, 10 da noite, junto com você, que é o nosso objetivo, levar informação para que você tenha um voto, que seja um voto bem escolhido, conhecendo bem o seu candidato. Muito obrigado. E boa noite.